Sim, é verdade, em português está nos livros de etiqueta da língua, se quisermos, está nos prontuários, está em muitas gramáticas, que uma mulher vai dizer obrigada quando quer agradecer e um homem vai dizer obrigado quando quer agradecer. E isto parece uma coisa óbvia e todos os professores de português dizem isto, os professores de português para estrangeiros também ensinam isto aos estrangeiros que estão a aprender português, mas a razão por que isto acontece é um pouco mais complexa do que pensamos e mais interessante do que se pensa. A explicação habitual é obrigado ou obrigada, neste caso é um adjetivo que vem num particípio passado do verbo obrigar, um adjetivo em que está a descrever a pessoa que está obrigada a fazer isto e por isso tem de concordar em género, ou seja, a pessoa tem de perceber isto é um adjetivo e por isso é um adjetivo, se for uma mulher tem de dizer obrigada, se for um homem tem de dizer obrigado, tal como também diz agradecida ou agradecido. Ora, não pode ser esta a explicação real para as mulheres dizerem obrigado e os homens dizerem obrigado, porque esta palavra, o obrigado, que na verdade só começou a ser usada para expressar o agradecimento assim de forma muito automática, quando alguém nos passa o sal na mesa, nós dizemos obrigado ou obrigada. Portanto, é uma expressão que vem do século XIX, os registros escritos, os primeiros registros escritos da expressão como forma de agradecimento são do século XIX. Esta expressão é hoje uma interjeição. Uma interjeição é uma palavra desligada do conteúdo. Nós dizemos ai, ou dizemos caraças, ou dizemos... isto são palavras que dizemos em certas situações. Quando nós dizemos obrigado, não estamos a pensar isto vem do verbo obrigar, há aqui uma obrigação que se está a estabelecer. Não, nós podemos pensar nisso depois, como reflexão sobre aquilo que estamos a dizer, mas quando dizemos, não é esse o conteúdo da palavra. A palavra é simplesmente uma interjeição que é usada naquela situação, que expressa agradecimento, não sendo esse o conteúdo, o significado daquela palavra obrigar. Porquê é que eu estou a pôr esta palavra na interjeição? Não é só porque me apetece. As classes de palavras comportam-se de maneira diferente. E, de facto, esta palavra comporta-se em quase tudo, com uma exceção, que é precisamente o facto de ser dita de uma maneira diferente por homens e por mulheres, mas em quase tudo comporta-se como interjeição. Aliás, as interjeições são invariáveis em geral. É precisamente por ser uma interjeição e o cérebro dos falantes terem esta palavra como interjeição que muitas pessoas erram, ou pelo menos erravam. Alguns homens diziam obrigada, muitas mulheres diziam e dizem obrigado, por distração, supostamente, mas as mesmas pessoas nunca diriam agradecido e agradecida mal. Diriam sempre agradecido se for um homem ou agradecida se for uma mulher. Outra das formas, dos factos que me levam a dizer que isto é uma interjeição é a ausência de concordância em número. Ou seja, estas palavras, o obrigado e o obrigada, concordam em género, ou pelo menos tentamos que sim, mas nunca em número, ou quase nunca em número. Se um grupo estiver a agradecer, ou se alguém estiver a falar em nome de um grupo, diria, no caso de usar o verbo agradecer, que não é uma interjeição, estamos agradecidos ou estamos agradecidas. Quando se usa o obrigado, o grupo não diz obrigados ou obrigadas, diz obrigado por, ou obrigado. Na verdade, em geral, os grupos vão dizer obrigado. Portanto, há uma flexão em género, mas não há em número, o que é uma prova de que esta palavra, na verdade, não funciona como adjetivo, porque os adjetivos mudam conforme o género e mudam conforme o número. Esta palavra não funciona dessa maneira. Ora, o que aconteceu provavelmente foi isto. A palavra transformou-se numa interjeição provavelmente a partir do final do século XVIII, talvez, se considerarmos que no início do século XIX começam a aparecer as primeiras referências escritas a esta interjeição. Esta palavra surge nessa altura, torna-se um hábito cultural de forma muito rápida e muito intensa. Todas as pessoas começam a dizer esta palavra, transforma-se numa interjeição. Sendo uma interjeição, o cérebro considera a palavra invariável, o cérebro linguístico, digamos assim, mas a certa altura alguns falantes começaram a pensar, mas espera lá, isto vem de um adjetivo e por isso vamos ter de fazer a diferença entre o feminino e o masculino, mas por algum motivo não se lembraram da diferença entre o singular ou o plural ou deixaram-na para trás. Portanto, esta interjeição que no cérebro dos falantes era invariável e por isso havia muitas pessoas a dizer obrigado, mesmo sendo mulheres, acabou por voltar um pouco atrás e começar a ser usada com esta diferença de
género que começou a ser, na verdade, uma regra de etiqueta da língua. É algo que nós usamos de forma consciente, ao contrário das regras gramaticais que são aplicadas de forma inconsciente. Uma regra de etiqueta da língua, que há várias, obriga a que nós tenhamos uma intervenção na nossa própria forma de falar. Nós dizemos de uma maneira, mas forçamos-nos a dizer de outra. E de facto, reparem, as interjeições em geral são mesmo invariáveis, tal como os advérbios, por exemplo, também são invariáveis. O cérebro dos falantes faz isto. A mesma palavra pode ser um adjetivo e varia. Ela é alta, ele é alto, mas se for um advérbio já não varia. Ela fala alto. Portanto, o cérebro sabe o que é que está a fazer. O cérebro dos falantes sabe o que é que está a fazer. Como o cérebro arrumou esta palavra nas interjeições, passou a ser invariável. Mas de repente há uma regra de etiqueta que se cria e que de facto venceu. É assim. Nós sabemos que devemos fazer esta diferença e a interjeição tornou-se menos invariável. A regra de etiqueta às vezes vai contra a própria regra gramatical que está lá por trás. E como esta regra de etiqueta é tão forte, é transmitida de forma tão assertiva por tantos livros e tantos professores, está-se a tornar agora uma regra gramatical, de facto. Uma regra gramatical que pode ser descrita da seguinte forma. Temos duas interjeições, obrigado e obrigada. Não temos obrigados nem temos obrigadas. Temos só obrigado e obrigada. E estas duas interjeições, uma é usada pelos homens e outra é usada pelas mulheres. Temos uma diferença, digamos, sexual no uso destas duas interjeições. Portanto, não é porque obrigado é um adjetivo, porque já não é, e há algum tempo, mas sim porque houve uma regra de etiqueta que se criou que levou a um uso muito particular desta interjeição. E isto é interessante porque, primeiro, aprendemos uma regra de etiqueta, que são sempre importantes na cultura, começamos a perceber que isto é uma regra de etiqueta. Também percebemos a diferença entre regras de etiqueta e regras gramaticais, umas são mais conscientes, as outras são mais inconscientes. Nós temos muitas regras na cabeça que não as conhecemos, não sabemos descrevê-las, e também percebemos como as classes das palavras de facto funcionam no cérebro dos falantes de forma muito curiosa. Cada uma das classes tem certas características e nós conseguimos, o cérebro usa-as sem que nós tenhamos consciência disso. Se calhar muitas pessoas nunca tinham reparado que os adjetivos mudam facilmente. Ela é alta, ele é alto, e os advérbios, a mesma palavra quando está a fazer de advérbio não muda. Ela fala alto e ele fala alto também. Ou seja, o nosso cérebro é de facto muito mais inconscientemente inteligente do que nós pensamos, e neste caso o obrigado, obrigada, temos aqui uma luta entre o nosso cérebro consciente que aprendeu que, tal como não se usa um boné dentro da sala de aula, também temos de dizer obrigado ou obrigada dependendo se somos homens ou mulheres. Portanto, há uma luta entre este cérebro consciente do falante e o cérebro inconsciente que pensa, não, mas obrigado é uma interjeição e por isso é sempre igual. E desta luta surge esta dificuldade, e por isso é que é preciso estar sempre a falar deste ponto, porque há esta dificuldade entre o obrigado e o obrigada. Os estrangeiros costumam considerar quem aprende a nossa língua isto muito interessante porque é muito curioso. Não é comum haver esta diferença entre homens e mulheres no uso da palavra com que agradecemos. E não é comum porque estas palavras, quase sempre, em todas as línguas que as têm, nem todas têm, são interjeições. E sendo interjeições, não costumam variar. É por isso que é algo tão surpreendente. E pronto, foi um episódio da Vida Secreta das Línguas, neste caso a vida secreta da nossa língua. Espero que goste e até breve.